lesão focal no fígado, com hipossinal em T1 e hipersinal em T2, mostrando realce periférico e centripetal nas fases pós-contraste, com um preenchimento gradual nas fases tardias. Será que a inteligência artificial vai nos substituir como médicos? Eu sou o Felipe Kitamura, sou médico neuroradiologista e trabalho há 10 anos criando e implantando algoritmos de inteligência artificial em hospitais e clínicas. Meu objetivo nesse canal é te ajudar a dominar a inteligência artificial de forma que você se torne um médico ainda melhor. Grandes pensadores, como um recente ganhador do Prêmio Nobel, disseram alguns anos atrás que nós deveríamos parar de treinar médicos radiologistas porque era óbvio que a inteligência artificial seria melhor do que médicos radiologistas. E recentemente o Bill Gates deu a entender a mesma coisa, que médicos, de forma geral até qualquer especialidade, seriam substituídos pela inteligência artificial. Mas será que isso é verdade? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Eu vejo pessoas com uma visão muito polarizada sobre esse assunto. De um lado, pessoas com uma visão muito pessimista de que várias profissões vão acabar, inclusive a medicina. E, por outro lado, pessoas com uma visão muito otimista, pensando que só vão acontecer benefícios e melhorias na área da saúde por conta da inteligência artificial. Mas quem será que está certo? Essa inteligência artificial que analisa imagens, ela é a base de diversos desenvolvimentos que nós tivemos no mundo inteiro. Mas no nosso dia a dia mesmo, se a gente olhar, por exemplo, os filtros de Instagram, todos eles dependem dessa tecnologia de análise de imagem. E um outro desenvolvimento recente nos últimos anos, que é o carro autônomo, ele depende completamente desse tipo de algoritmo de inteligência artificial. Eu até tenho aqui um exemplo para vocês, quando eu estive em São Francisco. Lá tem um aplicativo chamado Waymo, que é tipo um Uber, que você chama um carro, só que o carro vem sendo dirigido pela inteligência artificial, sem um motorista. E aí o carro chega, você destrava pelo aplicativo, entra e o carro dirige e faz todo o percurso sem nenhum motorista, né? Só inteligência artificial olhando e fazendo análise de imagens, vendo onde tem pedestre, onde tem carro, onde tem semáforo, se está aberto, fechado, se o carro tem que seguir em frente ou parar. Então, essa é a base dessa tecnologia. Eu estou mostrando isso só para deixar claro como que essa tecnologia de fato já está sendo aplicada em diversas áreas e às vezes a gente nem percebe, a gente toma como dado esse desenvolvimento, mas na verdade esse desenvolvimento depende dessas redes neurais convolucionais e do Deep Learning. Essa mesma técnica, né, esses modelos de redes neurais convolucionais, vêm sendo aplicados também na medicina desde então, principalmente nas áreas que tem muita imagem envolvida, como radiologia, dermatologia, oftalmologia, patologia. E isso só foi possível por conta desse desenvolvimento orientado pelo Geoffrey Hinton. E por que eu estou mencionando o nome desse pesquisador em específico? Eu estou falando dele porque ele é tido como um dos pais da inteligência artificial no mundo. Ele, inclusive, nos últimos meses ganhou o Prêmio Nobel por conta desse desenvolvimento que ele propiciou. E esse mesmo pesquisador, lá em 2016, ele falou isso daqui, ó, dá uma olhada nesse vídeo que eu estou mostrando aqui. Ele basicamente diz que ele acha que se você trabalha como radiologista, você é como o coiote, que já está na beira do penhasco, mas ainda não olhou para baixo, então não percebe que não há chão embaixo. E as pessoas deveriam parar de treinar radiologistas agora, porque é completamente óbvio que em 5 anos o aprendizado profundo, ou Deep Learning, vai ser melhor do que médicos radiologistas, porque ele vai ser capaz de obter conhecimento com uma experiência muito maior. Talvez isso possa demorar 10 anos, mas a gente já tem muito radiologista hoje. E ele até fez uma piada no final falando que ele falou isso no hospital e não foi muito bem aceito, né? Então, só para vocês terem uma ideia do que isso causou na época, né? A gente, como radiologista, na época eu estava terminando a residência de radiologia em 2016, e só um parênteses aqui, eu estava num momento da minha vida que várias coisas tinham dado errado, eu não estava conseguindo completar, várias coisas que eu queria fazer não estava dando certo, e acabou que eu me encontrei na radiologia, sabe? Eu fiquei super satisfeito na residência de radiologia. Eu terminei a residência e estava me vendo assim, poxa, agora finalmente eu achei o que eu gosto de fazer, sabe? Para mim, radiologia é uma área fantástica, a capacidade que a gente tem de olhar dentro do corpo das pessoas sem precisar abrir a pessoa, né? Isso para mim é fantástico, né? E foi justamente nessa época que eu estava finalmente super realizado que o Geoffrey Hinton fez esse pronunciamento e falou isso, né?
Então, você imagina o que eu devo ter sentido na época, o que eu senti, na verdade, né? E o que vários colegas devem ter sentido, e pelo que eu percebi, vários tiveram um sentimento parecido, né? Vários colegas radiologistas. E é uma sensação ruim, né? Imagina, você faz 6 anos de medicina, mais 3 anos de residência médica, 9 anos da sua vida que você pode ter eventualmente jogado no lixo, se isso for verdade, né? Então, é, isso foi um momento bastante difícil e me levou a uma reflexão e uma vontade de tentar entender se essas tecnologias de fato faziam o que eles estavam prometendo. Será que a inteligência artificial de fato entrega isso que o Geoffrey Hinton falou? Foi por isso que eu resolvi testar por mim mesmo se esse tipo de algoritmo de fato funcionava igual eles estavam falando. Então eu fui aprender Python, né? Eu já programava desde os 13 anos de idade, mas outras linguagens de programação. Eu fui aprender a linguagem Python, que é a linguagem que é usada para a inteligência artificial. E nesse ano eu treinei meu primeiro algoritmo de inteligência artificial. Isso foi em 2016. E para mim ficou claro nesse momento que existem diversas dificuldades, não só na criação desses algoritmos, mas também na implementação prática deles, né? E foi nesse momento que eu criei esse gráfico que eu estou mostrando aqui agora, que é um gráfico, na verdade, uma brincadeira, né, mas com um fundo de realidade, mostrando que depois que eu treinei meu primeiro algoritmo de IA, para mim ficou claro, eu perdi o meu medo. Eu vi que, na verdade, o processo ele é muito mais trabalhoso e difícil do que parece inicialmente, né? Agora, esse pronunciamento do Geoffrey Hinton foi em novembro de 2016. Então, novembro de 2026 seria o prazo para nós não estarmos mais precisando de médicos radiologistas. E na prática, o que a gente vê é exatamente o oposto. Hoje existe uma demanda maior por médicos radiologistas do que a gente via antes, né? Então, o mercado está superaquecido, na verdade. Isso faz com que a gente interprete essas previsões com um pouco mais de parcimônia e olhando com um pouco mais de cuidado o motivo delas não terem se concretizado. Por que então que várias outras pessoas famosas, como o Bill Gates, por exemplo, recentemente fizeram essa previsão de que a gente não precisaria mais de médicos? Será que existe alguma justificativa para isso? E a base dessas pessoas continuarem fazendo esse tipo de previsão, e agora eu não estou falando de radiologia, estou falando de medicina de forma geral, a base disso é um desenvolvimento e um lançamento de um produto que aconteceu em novembro de 2022, que foi o lançamento do ChatGPT pela OpenAI. O ChatGPT é capaz de fazer coisas incríveis, como vocês já devem ter percebido e experimentado na prática de vocês. Mas a verdade é que a Google já tinha um algoritmo semelhante 2 anos antes, e eles não lançaram no mercado pelo medo que isso poderia gerar, pela impressão que as pessoas poderiam ter dessa ferramenta. Não é à toa, inclusive, que um dos engenheiros da Google que fez um teste nesse modelo de linguagem, o equivalente ao ChatGPT da Google da época, ele inclusive foi afastado porque ele começou a falar publicamente que a Google tinha criado um algoritmo consciente, que a Google tinha dado consciência para um computador, de tão assustado que ele falou. E eu não me surpreendo com esse tipo de reação, porque a primeira vez que eu testei o ChatGPT, eu também fiquei muito impressionado. Eu nunca imaginei que um computador seria capaz de fazer o que esse tipo de algoritmo de inteligência artificial faz. Do ponto de vista mais técnico, só é importante comentar que esse desenvolvimento ele aconteceu por conta de um tipo de arquitetura de rede neural que é chamada de Transformers, que foi inventada pela Google até para fazer tradução e que a OpenAI acabou descobrindo depois que se você criar um algoritmo, um modelo do tipo Transformers numa escala muito grande, num tamanho enorme e treinar esse modelo com uma quantidade absurda de dados, e nesse caso a OpenAI simplesmente usou a internet inteira para treinar esse modelo, você consegue esse tipo de efeito que o ChatGPT tem, que eles chamam de capacidade emergente, que é ele conseguir fazer coisas para as quais ele não foi treinado explicitamente. Hoje existem várias ferramentas como o ChatGPT no mercado, né? O ChatGPT é uma ferramenta da OpenAI, inclusive a OpenAI foi comprada pela Microsoft recentemente. Mas a Google tem a sua própria inteligência artificial, o seu próprio modelo de linguagem, que é chamado de Gemini. Existe uma outra empresa que alguns funcionários da OpenAI saíram e criaram uma outra empresa chamada Anthropic, e eles criaram uma ferramenta chamada Claude,
que é muito parecida com o ChatGPT também. Cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens, mas de forma geral elas são relativamente semelhantes em termos das funcionalidades que elas têm. Claro que para um caso ou para outro uma vai ser melhor, mas a ideia é que o mundo todo está desenvolvendo esses tipos de algoritmos. A Meta, que é o antigo Facebook, eles também estão criando a sua própria inteligência artificial, que é chamada de Llama. E a característica do Llama é que é um algoritmo de código aberto, né, open source. Ou seja, eles deixam a inteligência artificial disponível para quem quiser pegar, baixar, retreinar com outros casos de uso, ou implementar e colocar em produtos de forma que você não tenha que pagar para a Anthropic ou para a OpenAI ou para a Google para usar as ferramentas deles, né? Você poderia colocar no seu próprio computador e fazer essa ferramenta funcionar no seu próprio computador. Só para você ter uma ideia de como que essas ferramentas estão hoje para a medicina, eu tenho aqui um exemplo que eu queria compartilhar de um caso clínico relativamente simples que eu coloquei no Gemini da Google. Vamos dar uma olhada. Sou um médico de saúde da família e atendi essa paciente de 30 anos previamente ígida que acabou fazendo uma ressonância de abdômen pedida por outro colega e eu não sei o motivo desse exame ter sido pedido. Eu queria que você usasse das suas habilidades para escrever um laudo radiológico completo que descreva apenas essas imagens que são vistas, quais são essas imagens e quais são os achados presentes nessas imagens. Ok. Com base nas imagens que você me mostrou, o laudo radiológico pode ser descrito da seguinte forma. As imagens são de ressonância magnética do abdômen, com sequências T2 e T1 pós-contraste com supressão de gordura. Há uma lesão focal no fígado, com hipossinal em T1 e hipersinal em T2, mostrando realce periférico e centripetal nas fases pós-contraste, com um preenchimento gradual nas fases tardias. Esses achados são sugestivos de hemangioma, que é um tumor benigno do fígado. Qual é a melhor conduta para essa paciente nesse momento? Com base nos achados de hemangioma, que é uma lesão benigna, a conduta mais comum é apenas observação e acompanhamento. Geralmente não precisam de tratamento, a menos que causem sintomas ou cresçam muito. O médico deve avaliar o caso individualmente para decidir a melhor abordagem. A primeira vez que eu fiz um teste como esse, eu fiquei extremamente impressionado. Como que pode uma inteligência artificial ter esse nível de conhecimento do especialista, né? E fato é que esses algoritmos, eles acertam alguns casos extremamente difíceis e complexos de subespecialidade mesmo. A gente tem visto vários exemplos disso. Mas na prática, eles não acertam em 100% das vezes. Na verdade, é até muito longe disso. Eles acertam 90% de questões de prova, por exemplo. Mas casos clínicos reais, está claro que eles ainda estão muito longe disso. Então, a gente precisa também ter um olhar com parcimônia. Se você assistiu esse vídeo aqui e ficou assustado, não precisa ficar assustado, porque eu escolhi a dedo aqui um exemplo que ele fez tudo certinho e acertou tudo que eu queria que ele acertasse, mas na prática, se você repetir esse mesmo caso clínico 10 vezes, ele vai fazer sugestões que não têm cabimento e vai errar diagnóstico. Então, só não achem que o exemplo que eu dei é o que acontece em todas as vezes. Na verdade, existe um motivo para esses algoritmos não acertarem casos clínicos reais com tanta frequência, tão próximos de 100%. E esse motivo é que esses algoritmos não foram treinados com dados médicos. Eles foram treinados com tudo que tem na internet, e existe bastante informação sobre medicina disponível na internet, inclusive com imagens de radiologia, de patologia, oftalmologia e tudo mais, e conhecimentos teóricos também, né, textos sobre medicina. Então acaba que por isso ele exibe algum conhecimento e algumas respostas que são adequadas. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que esses algoritmos foram treinados numa escala absurdamente grande, com centenas de milhões de exemplos de imagens. Isso se não tiver chegado a bilhões de exemplos de imagem, porque esse tipo de informação não é divulgada explicitamente por essas empresas. Mas a gente sabe, por exemplo, que a versão pública da parte de visão do ChatGPT, né, que a gente chama, tecnicamente, esse tipo de modelo é chamado de CLIP, existe uma versão pública que foi treinado com 400 milhões de pares de imagem e texto. Gerais, sobretudo, não sobre medicina. Inclui alguma coisa de medicina, mas a enorme maioria não é sobre medicina.
Então imagina, se a versão que é pública, gratuita, que está disponível, foi treinada com 400 milhões de pares de imagem e texto, eu imagino que a versão que está em produção, a versão que a gente usa quando a gente assina o ChatGPT ou qualquer um outro, que ela certamente foi treinada com muito mais do que isso. E se a gente for olhar os algoritmos correspondentes que foram treinados para a medicina, para a radiologia, a gente vê que os maiores e melhores que existem até hoje foram treinadas com 100 mil imagens, 500 mil imagens, às vezes 3 milhões. O máximo que eu já vi foram 16 milhões de exames de imagem. Então, repare que, apesar de 16 milhões ser um número muito grande, ele está muito distante dos 400 milhões que foram usados na versão pública do clipe, né, que é a parte de visão desses algoritmos. Então, a pergunta que fica para mim é: o que acontece se a gente conseguir treinar o ChatGPT ou o GPT, esse tipo de arquitetura de rede neural, com uma quantidade equivalente de dados médicos? Pegar um algoritmo tão grande quanto o ChatGPT e treinar com um banco de dados tão grande quanto a internet, mas de dados médicos reais, incluindo exames de radiologia, fotografias de dermatologia. O que será que aconteceria? Eu imagino que existe uma chance muito grande desse modelo ficar extremamente bom em dar diagnósticos, em fazer boa parte do que os médicos fazem. Claro que isso não é garantido, ninguém fez isso ainda, então a gente não sabe com certeza, mas pelo que aconteceu com o ChatGPT, dá para a gente imaginar que pode acontecer algo semelhante se alguém treinar esse algoritmo com essa quantidade de dados. E tem várias empresas e universidades tentando fazer isso, mas ninguém nunca chegou nessa escala, nessa quantidade de exames. Agora, mesmo que a gente não saiba se algum dia alguém vai conseguir criar um ChatGPT para a medicina na mesma escala em que o ChatGPT foi criado, eu acho que vale o exercício de e se isso acontecer? O que deve acontecer com a nossa profissão? E, para mim, um pensamento que ajuda a gente a entender o que pode acontecer é o que disse um outro professor e pesquisador famoso na área de inteligência artificial, que é o Andrew Ng, lá de Stanford. Ele já foi chefe do Google Brain e do Baidu, e ele, inclusive, é o dono do Coursera, que é uma plataforma de ensino. Mas o que esse professor, que é um especialista em inteligência artificial, falou? Ele disse que as profissões são diferentes, obviamente, entre si. Algumas profissões, a pessoa que exerce aquela profissão, ela tem diversas tarefas diferentes, tipos de tarefas diferentes. Outras profissões, a tarefa ela é única, é só uma única tarefa, né? E o que ele disse é que se a inteligência artificial adquire a capacidade, né, é treinada e acaba conseguindo fazer muito bem uma determinada tarefa, se isso é apenas uma tarefa da sua profissão como um todo, a sua profissão vai continuar existindo, mas provavelmente ela vai mudar. Provavelmente você vai começar a usar essa ferramenta para fazer essa tarefa ou essas tarefas específicas que a inteligência artificial consegue fazer melhor do que a gente. Agora, se a sua profissão envolve uma única tarefa, e se essa tarefa de fato for feita de forma excepcional pela inteligência artificial, aí sim existe um risco, uma chance de essa profissão ser substituída pela inteligência artificial. É um pensamento que para mim fez um certo sentido, a gente vai ver se de fato isso vai concretizar na prática ou não. Porque na prática a gente sabe que, apesar do desenvolvimento tecnológico, a adoção da tecnologia ela não segue a mesma velocidade do desenvolvimento. Por isso que a gente vê hoje várias situações e várias regiões e vários trabalhos que, em teoria, já poderiam ter sido substituídos com a tecnologia existente. E eu não estou nem falando de inteligência artificial aqui, eu estou falando de tecnologia de forma geral. Mas essas profissões, essas pessoas não foram substituídas porque a tecnologia não foi implementada, não foi adotada. E talvez nunca seja em diversas regiões do nosso país. Então, acho que também esse é outro pensamento que é interessante a gente ter em mente, não é porque algo é tecnologicamente possível que amanhã ele já vai estar presente em todos os locais, né? E para ser justo também com o Geoffrey Hinton, recentemente ele deu uma entrevista falando que ele acredita que a inteligência artificial vai mudar muito a medicina, mas fazendo com que os médicos errem menos e sejam mais produtivos e mais eficientes.
mudando o discurso que ele tinha anteriormente de que a inteligência artificial substituiria radiologista. Se você acha interessante esse tipo de assunto e quer entender mais sobre a inteligência artificial, eu te convido a assistir esse vídeo aqui que está na tela.